Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São Casimiro. Você conhece? Casimiro nasceu em 3 de outubro de 1458 em Cracóvia. O seu pai, também chamado Casimiro, era rei da Polônia e grão-duque da Lituânia. Ele governava um extenso território que se estendia pelo leste quase até Moscou e pelo sul até o Mar Negro. Sua mãe era a arquiduquesa Isabel, filha de Alberto de Habsburgo, rei dos romanos e soberano da Áustria, Hungria e Boêmia. Nosso santo, então, foi o terceiro de 13 filhos e disse que sua progenitora, já no berço, ninava para eles os tronos europeus. Tanto ele quanto seus irmãos receberam uma excelente formação, é claro, pois, como Isabel, via em cada filho um futuro monarca e em cada filha uma rainha, ela não poupou esforços na instrução dos seus filhos. Embora sendo uma mulher muito piedosa, ela educava os filhos tendo em vista a corte e a vida diplomática, e não a santidade. Ela julgava de forma errada, como muitos fazem hoje ainda, infelizmente, que a procura da perfeição está reservada apenas àqueles que se retiram do mundo para viver uma vida religiosa. Casimiro, no entanto, desde muito cedo entendeu que ele precisava viver a santidade, sem deixar de ser príncipe. E isso significava ser fiel aos desígnios de Deus, mesmo cercado de luxo da corte real e das atrações mundanas. A corte de Cracóvia era tão luxuosa e requintada como todas as outras da época, À mesa serviam-se ricas iguarias, os banquetes duravam horas. Então ele ficava compenetrado nos seus deveres de príncipe, a essa condição. Então ele não se recusava a participar da vida social. Casimiro mostrava-se muito amável, muito alegre nas festas, mas se retirava delas assim que podia. Ele não desprezava também aquelas roupas luxuosas que eles usavam. Contudo, por um espírito de pobreza, ele usava uma túnica interior de tecido comum. Os seus ricos trajes, então, ocultavam um cilício e que ele fazia também muitas outras mortificações. Porém, ele era muito discreto nas suas práticas religiosas e penitências. Ele chegou a ser chamado de a encarnação da silenciosa devoção. Dentro da vida no palácio, era notável a extrema generosidade para com os pobres, viúvas, peregrinos, prisioneiros, anciãos. Ele não se contentava em dar só o que era seu, ele doava até também o tempo dele, em benefício alheio. Então, ele não ficava só na ajuda material, mas também doava do seu tempo. Então, se ele já era grande, se ele já era bom, assim, nas obras materiais, imagina nas obras espirituais. Ele sempre tratava com sabedoria, com bondade, com paciência todos aqueles que estavam à sua volta. Ele sabia também perdoar as ofensas que lhes eram feitas, ele rezava pelos seus mais próximos, pelos seus súditos também, e por todos aqueles que ele desejava ver no caminho do bem e da fé. Então, praticar com perfeição as virtudes no corpo e na alma era a meta da vida de Casimiro. Por isso, ele nunca entregou o seu coração a qualquer afeto desse mundo e ele se manteve sempre vigilante para que nada manchasse sua alma. Todas essas virtudes vinham de Jesus crucificado, de quem ele meditava sempre a paixão, também da Santíssima Virgem Maria, a quem ele dedicava toda a sua vida. Ele era visto sempre percorrendo a Via Sacra, que foi uma devoção que surgiu naqueles anos ali e que tocou profundamente a sua alma. Essas meditações o levavam a amar a cruz e o sacrifício e a desejar dar a vida por aquele que quis ser escarnecido e se deixou crucificar por amor à humanidade. Ele se entusiasmava muito com as cerimônias litúrgicas e nunca perdia o desejo de assistir a uma missa. Quando no Palácio Real perdiam ele de vista, quando não achavam, eles só encontravam ele em uma capela. Pode ter certeza que era onde ele estava. Ele estava sempre em uma igreja, meditando e sempre na oração. Era também muito comum ver ele ajoelhado aos pés da Nossa Senhora, rezando, e contam que ele recitava a cada dia um hino à Nossa Senhora, e que dizia assim, que a cada dia minha alma cante louvores a Maria. E aí ele divulgava esse hino entre os seus súditos. Ele pedia sempre a Nossa Senhora o dom da sabedoria, a virtude da justiça, para saber governar com o espírito de vigilância, a fim de nunca sucumbir como aconteceu com Salomão.
Em 1481, seu pai então precisou transferir a sua residência para a Lituânia e deixou Casimiro como regente em Cracóvia. Por 2 anos, então, São Casimiro governou a Polônia, durante os quais não deixou de atender a nenhum dos seus súditos, seja qual fosse a classe social a qual pertenciam. Tanto os clérigos, nobres, plebeus, todos sentiam-se muito bem acolhidos por ele, e ele aplicou-se com tanto bom senso à administração que ele conseguiu em pouco tempo estabilizar o tesouro real, cortando gastos inúteis, afastando dele também os aproveitadores. Com isso, livrou de hipotecas muitas propriedades reais. Para ele, a glória de Deus envolvia tudo, desde os mais simples cálculos matemáticos até as grandes decisões que colocavam em xeque os mais importantes interesses da nação. Apesar da firmeza dos seus interesses no reino, ele não deixava de ouvir os que estavam ao seu redor. Sendo a Polônia um país católico, São Casimiro, enquanto príncipe regente, ele não deixou de procurar estreitar as relações com Roma, que eram um tanto negligenciadas pelo seu pai. O peso das responsabilidades e os intensos trabalhos desses anos à frente do governo polonês acabaram por extenuar, por deixar muito cansado, o Santo Príncipe. Somavam-se a isso as contínuas mortificações que ele fazia, como a gente já comentou. Então ele retirou-se com a família para a Lituânia na primavera de 1483 para recobrar um pouco das energias. Ele não se sentia bem se ele não visse o Rei dos Reis, se ele não visse Jesus sacramentado, honrado, servido, através de uma igreja, de um templo digno e também dos objetos litúrgicos. Então, os últimos 6 meses de sua vida, ele passou entre Vilnius e Trakai, auxiliando o pai na chancelaria do Estado lituano e promovendo a fé entre o povo. Estando, então, com a saúde comprometida, o organismo extremamente debilitado, ele foi atacado por uma violenta tuberculose que consumiu as suas últimas forças. Ele tinha 25 anos de idade e havia guardado intacta sua pureza virginal, mas sua mãe ainda alimentava as esperanças de vê-lo casado com a filha do imperador Frederico III, sem compreender serem outros os desígnios divinos, para São Casimiro. No dia 4 de março de 1484, ele entregou a sua alma a Deus. O seu corpo foi sepultado no jazigo da família real, na Catedral de Vilnius, e apesar da umidade do local, estava inteiro e incorrupto quando foi exumado 120 anos depois, em 1604. Segundo o relato das testemunhas, ele exalava um agradável odor. Intactas estavam também as suas vestes. Sobre o seu peito repousava uma cópia do hino mariano que ele rezava diariamente, belo símbolo, de uma santa vida, na qual cada dia foi um hino de louvor à Mãe de Deus. Quem se entrega a Deus sem reservas nesse vale de lágrimas, quando chega a glória, quando chega a hora da morte, Deus não abandona aqueles que na terra não se privaram da sua presença. E esse é o ministério próprio dos santos. Conhecido como amável, caridoso, amigo dos pobres para os lituanos e poloneses, São Casimiro é, sobretudo, o protetor de sua pátria. Em momentos nos quais a Lituânia passou por difíceis períodos enquanto nação, o jovem e santo príncipe nunca deixou de prestar socorro a seus compatriotas. E a devoção a ele foi um poderoso instrumento nas mãos dos jesuítas para preservar a religião católica no país diante da propagação protestante. E a partir de então, igrejas foram construídas em sua honra, surgiram confrarias colocadas sob sua proteção, milhares de recém-nascidos receberão o seu nome, propagando então a devoção ao santo não só em terras lituânicas e polonesas, mas por todo o mundo. Em 1521, Leão X o elevou às honras dos altares, tendo antes comprovado ter sido sua vida um contínuo testemunho da presença de Deus entre os homens. A São Casimiro, que não chegou a ser coroado na terra como rei, porque faleceu com pouca idade, foi dada a coroa da glória nos céus. São Casimiro, rogai por nós. E se você chegou até aqui, curte e compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos. Já aproveita, porque tem muito vídeo de santos chegando por aqui. Tem terço, tem oração, tem novena, tem um monte de coisa aí para ajudar você na sua vida de fé. Até a próxima. Beijo!